química, que é o que a gente vem fazendo desde o primeiro dia de aula, tá certo? Falando dos sucos, dos giros, tá? E uma frente funcional. Por quê? Porque não adianta saber da estrutura, tá? Sem saber a responsabilidade funcional dela, tá? A gente vai ter uma aula próximo semestre só sobre áreas funcionais, tá bom? Mas então essas áreas, elas são chamadas de áreas funcionais. Então você tem a estrutura do cérebro, giros e sulcos, e você tem função respectiva desses giros e sulcos, tá? Então por isso que o lobo frontal é mais responsável, tá, pela movimentação do corpo humano, ele é responsável por atividades mais complexas como planejar, memorizar, beleza? Mesma coisa acontece no lobo parietal, temporal, occipital, tá certo? A essas áreas funcionais nós classificamos em áreas de menor complexidade, que aí a gente denomina de áreas primárias, certo? A gente classifica como intermediária as áreas secundárias e as funções de maior grau de complexidade a gente classifica como área terciária. Então, para cada lobo cerebral, nós temos áreas primárias, secundárias e terciárias. Professor, me dê um exemplo, só para ficar claro, tá? Para depois a colega responder. O que seria uma área primária? Ou seja, é uma área responsável por uma função de menor complexidade. A função das áreas primárias é receber o estímulo, somente. Mas receber de onde, professor? Bem, quais são as 5 formas que eu tenho de interagir com o meu ambiente? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, o que a gente aprendeu lá no ensino fundamental são os 5 sentidos, que é a forma como eu interajo com o meio, tá? Para cada sentido, você tem uma área cerebral responsável só por receber o impulso. Ou seja, exemplo, visão, tá? A visão nada mais é do que a captação da luminosidade que vem do ambiente. Essa luminosidade, ela ativa a retina, tá certo? E essa retina, ela serve de receptor, que captou a luminosidade, e essa retina, através dos nervos ópticos, por exemplo, vai levar, dentro das conexões, lá para a área primária do córtex occipital. Então, é uma área que só vai receber o impulso e pronto. Então, não tem grandes complexidades nessa função, só recebe. Então, a gente tem isso para a visão, para a audição, para o tato, para o paladar e para o olfato, certo? Os 5 sentidos, tá? Então, isso é que é uma área primária. É uma área apenas que recebe os estímulos, beleza? O que é uma área secundária? Uma área secundária, ela aumentou o nível de complexidade em relação à primeira, tá? Aquele impulso que foi recebido numa área primária, ela tem conexão com uma secundária. Para quê? Para ele assimilar ou associar aquela informação com alguma coisa, beleza? Por exemplo, eu estou vendo, tá, aquele quadro lá, né? Aquele projetor que você está vendo ali, né? Aquela tela, tá? Essa informação ela foi captada pelos receptores visuais, foi enviada para o córtex occipital, onde ele recebeu. Agora, a descrição do objeto, tá, é algo mais complexo. Então, isso fica a cargo das áreas secundárias, ou seja, uma área que vai associar a informação que chegou até uma área primária. Entendeu? Então, a área primária recebe essa informação é jogada para uma área secundária. Nessa área secundária é que ele vai associar com alguma coisa. Uma coisa interessante também é que nessas áreas secundárias é onde a memória de longo prazo são armazenadas. Beleza? Ok? Certo? Beleza. Depois que essa informação ela ficou armazenada numa área de associação, tá? Vão existir outras áreas cerebrais que vão pegar essa informação, vão juntar para transformar uma coisa muito grande, gigante, certo? Isso aumenta a complexidade da função. Isso é considerado uma função terciária. Poucas áreas cerebrais têm essa capacidade, beleza? Vamos a um exemplo claro aqui. Vocês aqui estão me ouvindo e me vendo.
Tá? Beleza. Como é que essa informação ela vai ficar guardada para você? A tua visão e a tua audição, né, através dos seus mecanismos, tá, vão através dos nervos para suas áreas primárias específicas, ou seja, a audição vai chegar no lobo temporal e a visão vai chegar no lobo occipital. Essas informações que eu estou dando e que você está vendo, isso vai sendo associado numa área secundária e a informação ela vai sendo armazenada, certo? No dia da prova, você está fazendo a prova lá, e aí surgiu uma pergunta a respeito das áreas primárias, secundárias e terciárias do lobo frontal. Tá certo? Essa informação, ela é processada no lobo frontal. Só que tem um porém. De onde ele vai pegar essas informações? Lá, da associação visual e da associação auditiva. Então ele vai sair pegando das áreas de associação, tá? Secundárias, tá certo? A informação para você fechar aquele raciocínio. Deu para compreender? Então, isso é um nível hierárquico de função cerebral. Tá? E aí uma coisa mais interessante ainda. As áreas primárias e secundárias, elas são exatamente iguais, tanto no hemisfério cerebral direito como no hemisfério cerebral esquerdo, nos mesmos cantos. Tá? Já as áreas terciárias não. As áreas terciárias, elas são mais específicas em um dos hemisférios cerebrais. Tá certo? Então, por isso que você tem, por exemplo, distinção de áreas terciárias que são mais voltadas para o abstrato, são mais, entendeu? Outra área no mesmo campo, só que em hemisférios diferentes, é mais responsável pelo raciocínio lógico. Tá certo? Então, as áreas primárias e secundárias, elas têm nos dois hemisférios na mesma área cerebral. Tá certo? Já a área terciária, de maior complexidade, ela tem a lateralidade. Ou seja, ela é mais envolvida no hemisfério cerebral esquerdo ou direito. Vocês já ouviram isso, não já? Que o hemisfério cerebral direito é responsável por tal função. O esquerdo está mais relacionado com a audição, com a fala, né? Então, exatamente, essas áreas que estão relacionadas com a fala é uma área terciária. Então, ela é mais, se é área terciária, ela é mais desenvolvida em um hemisfério do que o outro. Tá? Já as áreas secundárias não, e primárias não. Elas têm em ambos os hemisférios cerebrais. Tá certo? Então, depois dessa explicação, ficou mais fácil compreender qual é a diferença entre as áreas primárias, secundárias e terciárias do lobo frontal. O que você tem para a gente? O que eu pesquisei foi basicamente ela é responsável pela execução. A área primária, ela é responsável pela execução direta do movimento voluntário. Dentro do lobo frontal, está relacionada com a execução do movimento. Beleza? Não é isso? Vamos lá, continue. A área secundária envolve o planejamento, organização e coordenação do movimento. Aí vamos lá, ó. A área secundária, ela é responsável pelo planejamento do movimento. Então veja, a área primária existente no hemisfério, no lobo frontal, apenas sai o comando de execução. Quando se fala de movimento corporal, executar é a coisa mais simples que existe. Qual é o mais difícil? Planejar o movimento. Né? Então isso, quando se trata de movimento, aí nós temos aí, tá, o planejamento numa área secundária. E a área terciária? A terciária está relacionada a funções cognitivas, como julgamento, tomada de decisão, planejamento. Exatamente. Então no lobo frontal, e esse é o motivo da gente estar estudando esse assunto, né? Diante dessa situação problema, o lobo frontal, como eu disse, ele é o último a se desenvolver e ele está relacionado diretamente com a função mais complexa que nós temos no corpo humano, tá? Que é a de planejar, que é de aprender, que é de memorizar, tomada de decisão, controle emocional, beleza? Por isso, gente, que eu não sei se eu disse aqui com vocês, né? O ideal, se a gente respeitasse de fato o critério biológico no direito, só seria realmente maioridade a partir dos 30 anos. Porque é onde você tem um lobo frontal atingindo o máximo do seu desenvolvimento. Antes disso,
tá? Ele não está desenvolvido completamente. Então, e quando ele não está desenvolvido completamente, a tomada de decisão, o controle emocional, ele fica à mercê do sistema límbico apenas. Qual é a diferença? O que eu estou querendo dizer? É que a gente só consegue ter um bom controle emocional se eu tenho um bom desenvolvimento do lobo frontal. Porque uma criança, ela não consegue controlar as emoções, porque o lobo frontal não está desenvolvido. Porque um adolescente, ele é inimputável dentro do padrão jurídico do nosso país. Porque o lobo frontal não está desenvolvido a ponto de ele controlar os seus impulsos. Então, jovens que matam outras pessoas são considerados inimputáveis. Tá? Exatamente porque entende-se que o fato do lobo frontal não estar maduro, ele não consegue controlar o impulso, então ele faz de forma inconsciente. Porque o sistema límbico, ele é instintivo, ele é inconsciente. Beleza? Tudo bem? Quando você está triste, você tem abaixo de 30 anos de idade e você está triste, tá? Mesmo que de forma involuntária, você vai manifestar essa tristeza. Certo? Acima dos 30 anos, não. Acima dos 30 anos, você está triste, mas você tem um total controle sobre a forma como você vai manifestar essa tristeza. Tá certo? Então isso, né, parece ser complexo, mas é muito interessante a gente compreender, tá? Até mesmo para entender a diferença de manifestações da doença das demais faixas etárias. Tá certo? Oi. Isso tem a ver com a questão também do lobo frontal, ele só está totalmente desenvolvido a partir dos 25, né? Então, é dos 25 aos 30 anos de idade, é isso. Eu estava fora, por isso que eu não... Isso, exatamente. Ele é o maior lobo e é o último a se desenvolver. Beleza? Então vem essa questão, né, da gente não controlar o impulso nessa idade e tal, exatamente por esse motivo. Certo? Por isso que ele não pode. Por isso que quem decide por ele são os pais. Entendeu? Porque o lobo frontal dele não está em desenvolvimento, não está já completamente desenvolvido. Certo? Então, perfeito, gente. Então a gente vai conhecer, tá? Quais são essas áreas primárias, secundárias e terciárias que a colega já adiantou, mas aí eu vou chegar lá na frente e explicar melhor para vocês. Tá certo? Onde é essas áreas? Né? Onde é que elas estão situadas? Vamos lá? A área primária, ela coloca no giro pré-central. Área primária, olha só, vocês estudaram o giro pré-central na aula passada. Aí ele está lá, ó, associando estrutura, que é o giro pré-central, com a função, tá? Que é a função de execução, é de lá que parte todo o comando motor. Vamos lá? A secundária está anterior ao giro pré-central. Isso. E a terciária, ela está na região mais interior do órgão. Exatamente. Então eu vou mostrar para vocês essas áreas direitinho, tá? Mas você tem, tá? Até mesmo numa sequência, tá certo? Uma área primária no giro pré-central, mais anterior a ele nós temos duas áreas secundárias e uma terciária, só envolvendo a motricidade, e a mais à frente de todas, ou seja, no polo mesmo frontal, nós temos a área pré-frontal, que é uma área terciária, que é responsável por todas essas funções que eu citei para vocês. Perfeito. E qual é o exame padrão ouro para o diagnóstico da substância branca e cinzenta do telencéfalo? Exatamente. Certo? Apesar da tomografia ela ser bastante utilizada, mas ela não é o padrão ouro. Certo? Eu já mostrei para vocês aqui em sala que quando a gente quer analisar os pormenores, as minúcias, infelizmente a tomografia ela não tem essa sensibilidade. Então acaba que a ressonância magnética é o exame que a gente pode estar lançando mão, pode estar utilizando para nos dar mais sensibilidade em relação a essas estruturas. Perfeito, gente. Ok? Então vamos começar pela anatomia do lobo frontal, tá? E depois vocês podem dar sequência com as áreas funcionais. Está na mesma, se eu não me engano, estão na mesma atividade.